Sabe, a gente se pergunta às vezes como é que nasce uma religião. Nem sempre é com um livro sagrado, um dogma antigo. Às vezes, tudo começa com um único evento, um evento inexplicável. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. A história fascinante dos 100 anos da Umbanda, uma fé que é a cara do Brasil e que nasceu de um momento que, sinceramente, desafiou qualquer lógica. Para a gente entender a Umbanda de verdade, a gente precisa ir lá no comecinho. E o interessante é que a história dela não começa com uma doutrina pronta, um conjunto de regras, não. Ela começa com algo que muita gente descreveria como um verdadeiro milagre. Então, pode esquecer um pouco aqueles textos antigos, dogmas super complexos. A certidão de nascimento da Umbanda, por assim dizer, foi um acontecimento lá em 1908. Algo tão extraordinário que mudou o cenário espiritual do Brasil para sempre. E o mais curioso, tudo começou com um garoto. E esse garoto era o Zélio Fernandino de Moraes. Imagina só, 17 anos, de uma família católica super tradicional de Niterói, no Rio. Ele não fazia a menor ideia de que estava prestes a se tornar o canal, o aparelho, como se diz, para o surgimento de uma nova fé no Brasil. A sequência de fatos é impressionante. Pensa bem. Primeiro, o Zélio é atingido por uma paralisia, do nada. Os médicos olham, examinam e simplesmente desistem. Dizem que não tem o que fazer. Aí, de repente, o próprio Zélio, doente, anuncia que no dia seguinte estaria curado. E não é que na manhã de 15 de novembro de 1908, o inacreditável acontece? Ele acorda de pé, caminhando, como se nada tivesse acontecido. A família, claro, buscando respostas, leva ele numa federação espírita. E é lá que tudo muda. Uma entidade, um espírito que ninguém ali conhecia, começa a falar através do Zélio. E essa entidade se apresentou como o Caboclo das Sete Encruzilhadas. A mensagem dele, como a gente vê aqui, não era de separação, não era de privilégio, era de união. Ele estava anunciando ali as bases de um novo movimento espiritual. Um movimento que seria fundado em dois pilares, humildade e igualdade. Conceitos bem radicais para a sociedade daquela época. Ok, então, que religião era essa que estava nascendo de um jeito tão único? A essência dela foi revelada de uma forma muito, muito clara. E tudo se resumia a dois conceitos poderosos que se tornaram o coração pulsante da Umbanda: amor e caridade. Olha que definição direta e ao mesmo tempo profunda dada pelo próprio caboclo. Umbanda seria, acima de tudo, a manifestação do espírito para a caridade. Ou seja, a prática da fé não era para benefício próprio, para acumular poder ou status. Era um chamado para servir o outro, para ajudar quem precisa, sem esperar nada em troca. E a partir dessa missão foram definidos os pilares, as regras inegociáveis da fé. A frase de efeito era clara: fora da caridade não há salvação. O trabalho espiritual, sempre de graça. As portas abertas para todo mundo, não importava a cor, a classe social, a crença anterior. Era uma mensagem de inclusão total numa sociedade brasileira que era cheia de divisões. E talvez nenhuma outra frase resuma tão bem essa ideia de não cobrar pelo auxílio espiritual. A ajuda espiritual era vista como um dom, algo que se recebe de graça e que por isso mesmo deve ser compartilhado do mesmo jeito. Simples assim, não era uma mercadoria para ser vendida. Bom, mas uma coisa é fundar uma religião, outra, bem diferente, é manter ela fiel aos seus princípios por 100 anos, né? As décadas seguintes trouxeram muito crescimento, muita popularidade, mas também trouxeram desafios gigantescos que testaram a alma da Umbanda. A jornada da Umbanda nesse primeiro século foi uma verdadeira montanha-russa. Depois da fundação lá em 1908, ela foi crescendo e nos anos 60 e 70 atingiu um pico de popularidade. A cultura da Umbanda estava em todo lugar, até na música popular, com artistas como Martinho da Vila estourando nas rádios. Mas depois desse auge veio um período bem sombrio, ali no final dos anos 80, quando a fé enfrentou uma crise interna gravíssima, antes de conseguir se reerguer e celebrar seu centenário em 2008. E qual foi o grande problema, a grande crise? O surgimento dos charlatões, pessoas que começaram a usar o nome da Umbanda para explorar a fé dos outros, cobrando por trabalhos, prometendo soluções mágicas em troca de dinheiro. Isso era um ataque direto ao coração da religião, aquele princípio sagrado da caridade gratuita. Diante dessa crise de identidade, a comunidade umbandista teve que reagir. Foi o momento de, literalmente, separar o joio do trigo, de defender a fé contra aqueles que estavam distorcendo tudo por ganância.
E nessa luta, algumas vozes se levantaram com muita força para proteger a essência da Umbanda. Um desses defensores incansáveis foi Ronaldo Linares. Essa citação aqui mostra o respeito enorme que a comunidade tem pela luta dele. Ele viajou o Brasil ensinando, reafirmando os princípios originais da Umbanda, combatendo a desinformação e o mau uso do nome da religião. E essa luta contra o charlatanismo também significava combater preconceitos antigos, como a ideia de que a Umbanda era uma seita. Essa tabela aqui ajuda a gente a entender a diferença. Uma seita geralmente se fecha, se separa de uma religião maior. Já a Umbanda nasceu com a sua própria base, aberta, acolhedora. O fundamento dela é a caridade para todos, não o fanatismo ou exclusividade de um grupinho fechado. E então, depois de um século de tanta luta, de tanta perseverança, o que a Umbanda se tornou? Qual é o legado desses 100 anos? O legado é de um crescimento impressionante. Aquela sementinha plantada em 1908 em Niterói por um jovem e um espírito floresceu, cruzou fronteiras e hoje tem gente praticando Umbanda não só no Brasil inteiro, mas em várias partes do mundo, mantendo viva aquela chama da caridade. E é assim que, ao celebrar seus 100 anos, a Umbanda reafirma quem ela é. Depois de superar tantos desafios, tanto internos quanto externos, a mensagem principal continua sendo exatamente a mesma daquele primeiro dia: a prática do bem, da caridade, de forma aberta, honesta e para todos. Essa frase resume um sentimento muito forte de unidade, porque apesar de existirem casas diferentes, ritos diferentes, tradições que variam um pouco, a essência da Umbanda é uma só, e ela vive no coração e principalmente nas ações de cada um dos seus praticantes. No final das contas, a jornada de 100 anos da Umbanda é mais do que só a história de uma religião. É uma lição sobre a força de um ideal, sobre como uma mensagem de amor e de caridade pode resistir ao tempo, ao preconceito, às crises. E fica a pergunta para a gente pensar: o que a jornada da Umbanda pode nos ensinar sobre resiliência?